Olá, tudo bom? Tô aqui de volta. Sou Maíra do Canto Maternar, criadora da página, mãe da Nara, que tem tem 4 anos e 8 meses. E a gente vai falar hoje sobre o poder da comunicação com a Clarissa de Chiara. Ela deve estar entrando daqui a pouco. Para quem não conhece a Clarissa é terapeuta, ela é criadora da escola de Bifamilies, que... Não, a escola Bifamily, e criadora do programa online Zum Zum de Mães. Aí, muito bem, o povo tá voltando. Eu fiz 2 momentos para poder aproveitar. Ah, peraí, acho que ela já chegou, talvez. Tem alguém aqui me convidando? Não, mas não é ela. Outra pessoa que tá me convidando aqui, acho que foi sem querer. Tudo bem. E aí, ó, então, a Tati tá falando aqui, eu tô fazendo Zum Zum e tô amando. Ai, que bom, Flor. Uma amiga minha que entrou, por indicação minha. A gente vai falar. Ah, agora ela entrou. Clarissa entrou, vamos lá. Fazer a transmissão ao vivo com a Clarissa. Que medo. Deu certo. Oiê! Oi, Tudo bom? beleza, e você? Soltar os cabelos Tudo aqui. bem. Já contei para elas pro povo, né? Não sei se tem algum homem hoje, que a gente já fez uma gravação hoje do podcast. Nem falei que foi com o Alexandre Coimbra, chiquérrimo. É, Fizemos, nossa, já tivemos o primeiro momento, você teve que sair correndo, agora teve que voltar, atrasou um pouquinho, mas enfim, vamos começar. Ah, e a Tati está falando aqui, tem sido fundamental participar do Zoom Zoom para analisar algumas questões, ampliar a visão. Tem a parte prática que é excelente e o grupo de mães que é fundamental, exato. Que eu já peguei que tinha umas meninas do Zoom Zoom, falei, já aproveita e vai falando aí a experiência de vocês. ah, Então, eu fiz uma breve apresentação, falei um pouquinho de você, falei que você criou o programa do Zoom Zoom de Mães, que a gente está aqui hoje para falar sobre o poder da comunicação entre os filhos e as mães, né? Que é um tema super bonito e delicado e super poderoso, que eu acho que vira uma chave na nossa cabeça quando a gente começa a olhar para as questões que os filhos trazem, com esse prisma, né? Com essa abertura, com essa coragem de realmente tentar ver se tem correspondência com questões nossas, com aspectos nossos. Então, se a gente pudesse falar um pouquinho disso, como que surgiu isso na sua vida, por que que você chegou né, nesse insight e decidiu espalhar um pouco dessa ideia, né, para outras mães e tal. tá. Cheguei chegando. Passei. Eu não, tava num grupo de mães também aqui, falando com elas, assim, na verdade, muito mais escutando e vivenciando, mas foi assim, nossa, tô até emocionada, assim, porque foi Ai, que presencial, delícia. foi tão potente, assim, a gente resolveu criar, já fazia um tempo que eu tava, né, nessa vontade de vivenciar isso fisicamente também, né, não só no virtual, como é no Zoom Zoom, apesar de que tem muito calor no Zoom Zoom, né, mas Uhum. vivenciar isso aqui, olhando nos olhos de outras mães, é de uma potência gigantesca. Então, vamos lá. Eu sinto, Mar, que eu sempre soube na teoria, então você está me perguntando como que surgiu esse tema da comunicação, né? Assim, na teoria, eu sempre soube que a criança, né, ela chega aqui muito conectada com as necessidades dela e com uma abertura, uma confiança, uma disponibilidade para esse entorno e uma sensibilidade, né, para o que está passando ali no entorno, é muito grande. E que a partir desse lugar que a criança está, né, de disponibilidade para a mãe, para o ambiente que ela está, né, para essa família, para esse sistema familiar, ela começa amorosamente em direção ao que não está digerido, ao que não está integrado, ao que está de alguma forma ali que é doído que aquela mãe, no caso, né, não está conseguindo ver. Então, a criança, ela faz esse movimento. Todos nós, quando fomos crianças, um dia a gente faz esse movimento, né, devido a essa sensibilidade que a criança chega, que esse ser chega, essa disponibilidade para amar, essa potência de amor interno, né? Essa abertura e essa limpeza de todos esses sentidos, essa capacidade da criança sentir o que vai além do físico, do que está sendo dito, do que está sendo falado ali.
mas ela pega o que está nas entrelinhas, né? Ela sente isso. E eu sempre soube isso na teoria, e é muito legal, né? Assim, sempre estive atenta. Mas eu vivi uma situação com meu filho que me marcou profundamente. Eu sempre conto ela porque para mim é impressionante, assim. Que foi quando, uma época que meu marido viajava muito, ele viajou muito, o Lucas tinha 1 ano e meio, e sempre quando ele viajava, em 2 meses ele viajou 4 vezes, todas as vezes que ele viajava, o Lucas tinha uma febre. E aí foi muito interessante, porque eu falei, gente, tem alguma coisa essa febre dele, não é possível, porque era uma febre sem nenhum outro sintoma. Eu falava, tem alguma coisa aí minha, né? Ele tá me mostrando algo. E aí, um dia, né, nesse que o Rafa viajou, eu comecei a ficar muito angustiada, né, com de novo o Lucas com febre. E aí eu deitei com ele na cama e comecei a abrir meu coração de uma maneira muito intuitiva. Porque o dia inteiro eu estava refletindo sobre aquilo, né? Chegou um ponto de incomodidade tal, não é algo que eu fico buscando, né? Mas chegou num ponto interno de incomodidade tal que aquilo transbordou. E naturalmente meu movimento foi falar, foi dar nome, foi falar para ele, compartilhar o que estava transbordando ali de dentro de mim. E comecei a falar do meu medo de ficar sozinha com eles, quando o pai viajava, do medo que eu sentia, né, desse lugar aqui interno, muito, muito, que eu não gostava de mostrar, mas que eu não me sentia capaz, né, que eu não me sentia, aliás, não me sentia forte o suficiente para dar conta daquilo, né? Então eu comecei a falar desse medo, comecei a falar também da raiva que eu sentia, sabe, da raiva que eu sentia diante dessa liberdade, entre aspas, né, desse pai que ia, vinha e tal, e comecei a falar disso. E fui naturalmente contando para o Lucas, de uma forma muito intuitiva, como eu disse, o que estava passando aqui dentro de mim. E o que aconteceu, né, gente? Juro para vocês, diante dos meus olhos, ele estava aqui, ele começou a suar no meu colo. E aí ele dormiu comigo esse dia na cama, e ele suou a noite inteira. No dia seguinte, ele não teve mais febre, óbvio, ele começou a suar, a febre dele abaixou, e ele não tem mais febre quando o pai viaja, assim, depois desse dia ele não teve mais. E foi um processo tão, tão potente que eu falei, gente, como duvidar dessa conexão, Claro. sabe? Como duvidar dessa sensibilidade das crianças, como isolar e ver, e assim, né? Como que a gente, na nossa cegueira, né? No nosso apego ao que a gente consegue ver com os olhos, a gente separa a coisa, a gente fragmenta, a gente vê a criança como algo que está fora da gente, né? Como algo que tá ali, né? O sintoma que ela tá fazendo, se ela se comporta mal, se ela tá acordando a noite toda, se ela tá com dificuldade para alimentar, se ela é tipo, o que quer que seja que seja meu desafio com meu filho. É dele, né? A nossa cegueira nos faz ver, os nossos sentidos estão tão deturpados que a gente vê ali de uma forma muito concreta. Ah, ela tá ali fora dela. Então, o que eu faço para eliminar esse sintoma, né? O que eu faço para que ela volte a se comportar bem ou que ela durma bem? Em nenhum momento a gente ou muitas vezes, né, gente? A gente para se questionar o quanto que aquilo que a criança está trazendo diz de mim. E quando a gente faz esse processo, né, de tomada de consciência, o que acontece é como se a gente liberasse a criança disso. A partir do momento, não necessariamente eu preciso de nomear. O que eu venho me dando conta, isso aconteceu fazem uns, sei lá, foi 2016 que eu me mudei? 3 anos e meio. 3 anos e meio, exatamente. Isso aconteceu, essa experiência, lógico, Lucas vai fazer 5 anos agora. Mas, naquela época eu achava que tinha que falar, que tinha que ir lá e falar com... Mas eu sinto que hoje o processo é um processo muito mais de tomada de consciência, mas que a fala me ajuda a organizar e a entender o que está aqui. O fato de eu dar voz, de eu nomear, de eu falar, me ajuda com alguém que me escuta, né? Seja uma escuta profunda quando está dormindo, né? Ou seja, uma disponibilidade, um interesse, porque os nossos filhos, eles nos escutam, para além do que a gente fala, com uma sensibilidade gigantesca, né? Então, quando eu falo, eu tenho a oportunidade de falar para alguém que me escuta de verdade, isso me ajuda a organizar, a elaborar, me apropriar, a tomar consciência daquilo também, né? Eu vivenciei isso com esse grupo de mães, assim. Só
o fato de escutar o que está ali pressionando e que a gente não fala, que a gente não se vulnerabiliza, o fato da gente escutar, da gente pôr isso para fora, tira uma pressão, um alívio, é tão potente, elas se organizam, se empoderam tanto, que é divino, assim, é maravilhoso. Eu já tive uns 3 episódios, assim, bem marcantes, assim, usando essa coisa de falar com a Nara durante o sono, né? Mas antes de falar deles, ou de alguns deles, me chamou a atenção, porque, claro, eu coloquei um dos posts que eu tenho no blog, que também aconteceu quando a Nara tinha 1 ano e meio, mais ou menos, um pouquinho antes dela completar 1 ano e meio, parecido com a idade, aliás, os dois têm a mesma idade, né? Praticamente, com 4 meses de diferença. E esse post, ele chama muita atenção, sempre traz muito comentário, as pessoas querem saber mais detalhe, aí ficam perguntando muito assim, qual que é o respaldo científico, qual que é o momento certo para poder falar com a criança. Surgem muitas dúvidas, né? E uma das questões que surge é até que ponto eu posso usar esse espaço para falar com a criança sobre questões minhas. Será que eu não estou usando a criança de terapeuta? Será que, tipo, na verdade, não é melhor eu falar com outro adulto? Por que com a criança, entendeu? Tipo, no sentido de que se está refletindo algo que é meu, não é melhor eu usar um jeito de trabalhar isso sozinha, ao invés de ficar, de repente, introduzindo umas cenas ou histórias na cabeça do meu filho que talvez não seja o momento, talvez seja muito precoce, a história, por exemplo, é muito pesada, né? Mas surge essa dúvida, né? E eu acho ela interessante, tipo, claro, eu também ficaria. É válida a dúvida, né? Tipo, tudo bem fazer isso, né? De compartilhar, porque tem tanta coisa do. Gente perguntando, posso fazer isso com meu filho bebê? Né, tudo bem eu falar com meu filho sobre as minhas questões quando meu filho ainda é bebê? Tipo, não é esquisito? E outros perguntando sobre isso, tipo, será que se a história for muito pesada, também não é abrir algo na cabeça dele que pode prejudicar meu filho? Não deveria eu trabalhar isso sozinha? E aí eu estando bem, já estaria ajudando meu filho a estar bem? Sim, eu acho que é uma questão assim muito legítima, assim, e talvez passe na cabeça de várias mães, né? Tem a Kalinde Lopes está É, falando, sim. com certeza, né? Então, assim, quais são as considerações que eu gostaria de falar a respeito disso, assim, né? Primeiro, que muitas vezes, né, no nosso dia a dia, com todas as demandas, e principalmente, né, depois de tudo que se abre, as novas demandas, depois que a gente recebe um bebê, né, falta esse espaço mesmo, né? Falta esse para quem que eu vou falar? Às vezes eu não tenho um terapeuta, às vezes nesse momento eu não tenho condição de pagar uma terapia, né? Às vezes, ou eu não tenho nem tempo, eu não tenho com quem deixar meu filho para ir para um espaço desse. Com certeza, esse processo de elaboração seria incrível se eu pudesse ter ele num lugar seguro no qual eu possa falar. Igual esse grupo aqui de mães que a gente estava fazendo agora, né? As meninas estão assim, meu Deus do céu, assim, que maravilha poder falar sobre isso e ver que eu não sou a única, sabe, que está acontecendo isso. Então, quando a gente tem um espaço seguro, seja às vezes com um companheiro ou companheira, né? Seja com uma amiga que também está vivenciando as mesmas coisas, seja numa rede de apoio materno, como o Zum Zum, né, que tem um grupo lá, as mães Uhum. se abrem e se vulnerabilizam muito, seja num grupo presencial, seja num parceiro, com um terapeuta, com quem quer que seja. Se tem esse espaço, que bacana, que potente, que bom, fala, elabora, sabe assim, busca pessoas que são capazes de te escutar sem te julgar, para que você possa, né, naquela troca ali, naquele se abrir, se vulnerabilizar, a partir de como isso toca no outro. Observa como que isso volta de novo para você e vai te trazendo mais ordem, vai te trazendo mais luz, mais clareza daquilo que você está trazendo, né? Então, isso é uma coisa. Mas quando não existe esse espaço, né? Por exemplo, nesse dia que me aconteceu isso, eu estava na casa da... Desculpa. Eu estava na casa da minha mãe, o Rafa tinha viajado, eu não tinha com quem falar, a gente ia viajar no dia seguinte, e intuitivamente o que me ocorreu foi, por quê? Porque o Lucas já estava somatizando aquilo, ele já estava fazendo sintoma daquilo, né? Uhum. E aí eu comecei a falar, ele estava meio assim, acordado para adormecendo, né? E aí
eu comecei a falar. Então, não necessariamente precisa de ser falar com a criança. O fato da mãe já tomar consciência, o que é importante a gente entender aqui é o seguinte: as crianças, elas estão tão disponíveis, tão abertas para o entorno, né? E depois que a gente tem um filho, assim, o que acontece é que existe uma ruptura que vai além de uma ruptura física. É uma ruptura que ela transcende o físico, é uma ruptura psíquico-emocional também. E isso transborda nesse ambiente que é compartilhado com essa criança, com esse bebê, sim, com esse bebê, com essa criança que chega. Então, essa criança começa a sentir o que está acontecendo no mundo interno da sua mãe. Assim como ela também está tão aberta, ela sente o que está passando nesse sistema familiar, né? Com esse pai e tudo. Mas com a mãe, como ela veio ali daquele ventre, num primeiro momento, ela capta isso com muita frequência, com muita potência. Então, ela captando aquilo ali, ela vai começar, ela é tão transparente, ela vai começar a fazer sintoma daquilo e mostrar da forma que ela consegue, seja adoecendo, seja se comportando de uma maneira desafiadora, seja não dormindo, seja qualquer sintoma, assim. Diz da criança, diz, mas diz muito desse ambiente emocional nosso, assim, né? Daquilo que a gente não pôde olhar, que não teve espaço para a gente olhar. Então, a primeira coisa é entender essa conexão e essa sensibilidade. E aí, à medida que eu falo para a criança, né? Se eu escolho falar para ela lá à noite, a hora que ela está dormindo, eu vou falando para ela, independente do pesado que é, eu vou falar com essa criança dormindo, com esse bebê ele dormindo, né? Eu vou falar, o fato de eu falar aquilo ali, ela já está sentindo, né? Ela já está sentindo, ela já está captando, porque isso é inevitável, ela está aberta e disponível para o seu mundo interno, para aquilo que você não quer olhar, para aquilo que não teve lugar e não teve espaço lá atrás. Então, como ela já está sentindo, o fato da gente falar não piora ou não leva para ela algo, não. Libera, muito antes, pelo contrário, libera ela daquele peso. Porque no impulso compassivo que a criança tem, né, que faz parte da natureza do ser humano quando ele chega aqui, né? Quando a gente chega aqui ainda tão aberto, tão disponível, tão confiante, esse impulso compassivo, ele me leva em direção ao que dói ali da minha mãe, para eu mostrar como uma oportunidade de mostrar para ele. Então, quando eu falo, eu não faço mal, muito antes pelo contrário, eu libero isso. Eu libero meu filho de ficar me mostrando isso. Por quê? Porque ele vai entender. Não, minha mãe tomou consciência disso. Isso que eu estava aqui sentindo dentro de mim e tratando de mostrar, já não faz mais sentido. Por quê? Porque ela tomou consciência. Então, o fato de eu falar ou não é só a cereja do bolo, né? Claro. Mas o fato E, de eu e, tomar consciência que é a grande sacada, porque aí eu libero a criança disso. Só e falar tem aqui que aquele tem a cuidado também. Mari, Ah, a fala. Mariana Silveira, ela é do Zum Zum. Mari, depois você conta aqui Ah, pra gente essa experiência no Zum Zum também, viu? legal. Não, eu ia falar da importância também da gente ter uma fala muito responsável, né? Porque às vezes a gente vai falar de uma questão que está relacionada com outras pessoas e a gente Sim, pode acabar se colocando no lugar de vítima, nomeando a pessoa como se fosse o problema da situação. E aí é muito interessante a gente também tomar esse cuidado, né? Então, eu talvez pudesse falar um pouquinho disso também, porque isso interfere muito, a coisa do tipo, ficar sim. pedindo desculpa para criança. Tem alguns lugares que a gente pode cair sem querer e que podem atrapalhar a proposta, né, dessa forma de elaborar essas questões, Tá. não? Só falar, Má, depois vê aí essa pergunta da Carol com crianças maiores também, acho que é bem legal da Sim. gente. Mas então, voltando aqui à sua questão, qual que foi, gente? Eu li a pergunta Essa errada. questão da responsabilidade, por exemplo, você estava lá falando com o Lucas sobre a questão do Rafa, você podia falar, putz, eu fico pé da vida quando seu pai fica fazendo essas viagens, entendeu? Eu acho o fim da É, picada, entendeu? Você poderia entrar numas dessas de ficar desabafando com a sua melhor amiga no bar, porque até a gente fala, né, como se fosse falar com um terapeuta, num lugar de confiança, tipo, e muitas vezes a gente entra num lugar de queixa e de vítima, quando a gente está se desabafando, né? Só que se a gente entra nesse lugar né, nesse momento, a coisa pode ficar. Enfim, fala um pouco disso. tá.
Então, a questão é a gente, à medida que a criança traz aquilo, né? Vamos supor, o que quer que seja, né? O que eu tô percebendo que eu tô vivendo algo intenso emocionalmente, como a Nina falou que, preciso de voltar para o trabalho, né? A tendência é a gente, porque a gente aprendeu isso desde novo, é a gente responsabilizar o entorno pelo nosso sofrimento. Então, assim, eu tenho que voltar ao trabalho, porque o meu chefe, ou porque eu não tenho dinheiro, ou porque eu preciso. Sabe assim, a gente vai responsabilizando. Ou, é o meu marido que é um filho da mãe, que está viajando, que não reconhece, né, as minhas questões. E falar desse espaço e nada é a mesma coisa. Porque se por algo não vai passar nada, não tenha dúvida que não é desde esse lugar esse tipo de coisa, não é desabafar. Isso é importante às vezes, né? A gente tem um espaço para desabafar, para falar mal dos outros, não sei, é importante, né? Para falar sem estar o tempo inteiro me cobrando, eu tenho que ser responsável, eu tenho que. Não. É bom também ter uns espaços assim, mas não é isso que a gente está falando aqui nessa conversa. Essa conversa com a criança, né, ou com uma pessoa que vai te escutar, ela precisa de nascer de um lugar de muita responsabilidade. Ela precisa vir, mas existe um passo antes, que é um passo de olhar para mim, né, de compreender o que está passando aqui dentro, ou de compreender como que esse sinal ali que o meu filho está refletindo diz de mim. Né, de compreender qual que é a correspondência que esse espelhinho aqui está refletindo, aonde que isso corresponde em algo do meu mundo interno. Que a minha fala vem desde esse lugar. O que estava acontecendo ali, no caso do Lucas, né, assim, eu que estava com medo, eu que estava sentindo raiva, sabe assim, o medo é meu, a raiva é minha, pelas minhas, eu que acredito que eu não acreditava que eu não tinha outra escolha, que eu não tinha essa mesma liberdade que o Rafa, que não me sentia capaz de sair, de deixar o meu filho, que me sentia culpada por fazer isso, que não confiava nesse pai, sei lá, para poder cuidar como eu. A questão é minha. Eu que não tô sendo capaz de criar esse espaço pra mim, né? Tipo, então, tipo, essa Eu, raiva, na verdade, sou eu comigo mesma. Eu tô com raiva de mim porque eu não consigo criar esse espaço. E aí eu sinto raiva dele porque ele sabe fazer isso, ele consegue ter esse espaço. mas, Má, o negócio é o seguinte, não é fácil a gente começar a mudar esse olhar, né? Tanto que é Não. um trabalho que a gente faz nesse primeiro módulo do Zum Zum e a gente repete, né? Porque o Zum Zum, eles são 4 ciclos. Um primeiro ciclo, né? Que dura 3 meses e você tem a oportunidade de refazer o programa outras 3 vezes, né? Em outros 3 ciclos, além do primeiro básico que você faz, né? Que é a mesma coisa, mas cada vez mais a gente vai ampliando o nosso olhar. E o primeiro módulo dentro desse primeiro ciclo, né, que se repete depois nos outros, é exatamente para a gente tomar consciência dessa lei da projeção, com Uhum. profundidade, do quanto que a gente aprendeu, como que é um mecanismo de defesa da nossa mente, né? Uhum. Projetar e jogar para fora aquilo que é difícil da gente ver dentro da gente, né? Só que a vida ela é tão sábia que é tão difícil a gente olhar para a gente mesmo, a gente perceber o que está aqui dentro, o que foi doloroso lá atrás, e a gente relegou para um campo inconsciente da sombra, né? Que a vida ela é tão sábia que ela coloca os nossos filhos e as situações difíceis, assim, como uma oportunidade da gente se ver ali. E aí a gente tem muitas opções, assim, mas basicamente, se a gente pudesse resumir, são duas. Uma, ou eu sigo responsabilizando meu filho, me isolando e atuando sobre o sintoma, que aí eu tô aqui na superfície, né, tentando eliminar esse sintoma para eu parar de olhar para isso que dói aqui dentro, ou eu olho para mim e vou buscar a correspondência disso. Porque por que que isso está passando comigo? Por que que esse filho? Porque às vezes a gente tem vários filhos, cada um vai trazer uma coisa, né? Mas assim, mas por que que Uhum. esse filho, nesse momento, não está dormindo? Ou por que que esse filho não pegou o peito? O que isso diz de mim? Ou o que isso mobiliza dentro de mim? E se está mobilizando algo dentro de mim, é meu. O que está sendo mobilizado. Uhum. Né? Claro que tem algo dessa criança, né? Que é dele também, óbvio. Mas o que é meu, eu preciso de fazer cargo disso, né? Eu preciso de me responsabilizar. Não sei, existe fazer cargo? Eu acho que é espanhol, né? Acho que sim, a gente tá espanholando tudo, né? Não vai perguntar pra mim que eu tô há 9 anos na Espanha.
Mas acho que sim, gente. Se vocês colocam aí o comentário se pode ou não pode falar assim. Uma no Você Chile, outra fala. na Espanha. Mas muito interessante isso que você falou, porque eu acho que uma das dificuldades que a gente tem, e, por exemplo, eu que sou uma pessoa que vou atrás de muita informação e tal, às vezes a gente fica muito no mental e acha que resolveu a questão porque já elaborou ela e já tem ela clara, né? E eu me lembro que essas situações que eu falei que aconteceram com a Nara, a gente não pode esquecer de falar da situação das crianças maiores, aí não me deixa esquecer, mas é que eu quero aproveitar o gancho da sua fala. As situações que eu vivi com a Nara tiveram, as duas últimas, por exemplo, eu tive que pedir ajuda pra você, porque tem aquela história, né? Tipo, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu consigo até, muitas vezes, pescar e ter uma intuição muito forte com crianças dos outros, mas quando é minha filha, eu fico, meu, esse quebra-cabeça não tá fechando, eu não tô entendendo qual é a questão. Aí nessas horas eu ligo pra você, eu falo com as minhas amigas que são mais bruxinhas e que já podem me dar uma orientação. E eu lembro que, tipo, na última situação, aí eu compartilhei essas últimas semanas na página a situação da Nara, né? Porque a Nara nasceu com uma malformação na mandíbula dela, e isso requer que ela faça várias operações durante a vida para reparar. Bom, várias eu não sei, espero que menos do que várias, mas pelo menos duas eles sugerem, né, que ela vai ter que fazer na vida dela para poder reparar e o osso dela, reconstruir o osso dela, né? E é uma operação super invasiva, porque eles têm que fazer um corte no osso da mandíbula. Ela tem um ossinho fininho, ela não tem a rama completa aqui, né? Então eles fazem um corte na mandíbula dela, inserem um aparelhinho, fica uma parte para fora com uma chavinha, e aí essa parte que está cortada do osso, eles vão abrindo, a gente tem que abrir diariamente, por alguns meses, com essa chavinha, para criar um espaço que estimule o crescimento do osso ao redor dessa zona, e aí o osso vai crescendo e, teoricamente, ela vai ficando com o rostinho mais assimétrico. Em princípio, eu achava que era uma questão mais estética, ficava com aquela resistência de que, mas ela nem tem a simetria tão gritante, será que eu preciso fazer ela passar por isso? Só que acaba que atinge também questões do desenvolvimento dela, porque ela tem menos espaço para respirar, ela teve apneia grave de sono, interrompeu o crescimento dela, do peso dela por um ano, enfim, a gente tem que olhar, não é só essa questão física, né? Também tem uma questão do desenvolvimento dela completo. Então ela vai ter que passar por isso. E claro que desde que ela nasceu, quando eu percebi que ela tinha isso, veio aquela sensação de, nossa, como assim? Ter que, enfim, ajustar as expectativas que todo mundo quer um bebê saudável, com tudo perfeitinho e tal. Tive que trabalhar muitas questões em mim. Mas tenho muito claro em mim, assim, que eu tenho que preparar a minha filha para viver essas etapas, né? E em princípio ia ser com 6 anos a primeira intervenção, mas por conta da apneia a gente decidiu antecipar. E aí ela ia passar por essa cirurgia há 2 semanas atrás, e eu fiquei sabendo 2 semanas antes, que a data finalmente tinha saído, né, da primeira intervenção e tal. Então eu fiquei tendo que preparar ela, porque faz alguns meses que eu comecei a explicar para ela que ela tinha um problema na mandíbula, porque ela não percebe, né? Ela se olha, ela com 4 anos ainda não olha para o espelho e fala, mamãe, por que eu tenho um lado menor do que o outro? Ela simplesmente se vê como ela é. Nunca chegou a fazer essa pergunta, mas como ela ia fazer a cirurgia, eu falei, eu preciso começar a explicar para ela que ela precisa reparar a mandíbula dela, porque ela vai ter que passar pela terceira intervenção, na verdade, cirúrgica dela, ela já teve 2. E aí, nessa história, eu falei, bom, eu preciso falar, gerar confiança para ela, né? Então, e eu lembro que você falou para mim, para eu falar com ela, inclusive das minhas questões. Aproveita e fala com ela durante o sono e fala dos seus processos internos, né? E o que eu achei muito potente disso foi que justamente isso que você falou, o fato de eu ter deitado com ela e ter pegado na mãozinha dela, pedido licença para falar com ela e começar a falar enquanto ela estava dormindo, me ajudou a organizar isso, assim, e a entrar em contato. Até porque eu tenho um histórico de ser uma pessoa que tem muita dificuldade de entrar em contato com o meu emocional, né? Por ter meio que feito aquele congelamento de que, ai meu Deus, o que eu estou expressando não está sendo agradável para o adulto. Então eu criei essa, digamos, essa couraça, né? De me proteger de mim mesma. Então eu sou daquelas que me desvio, que me distraio, que posso com tudo, nada tá me abalando. Mentalmente eu estou em paz, né? Eu sei como funciona, né? Só que na hora que eu faço uma vivência dessas, nossa, a coisa vem, né? E é impressionante porque não só o que eu achava bonito, assim, o que eu percebi, assim, não só contribui para a criança
se libertar daquela situação e separar, e de repente, nesse caso, se preparar, né, para poder estar mais seguro e tal. Como, é um processo em si curativo pro adulto, né? O adulto tá lá, de repente ele tá vivendo aquela descarga e tá pela primeira vez entrando em contato com aquela emoção de verdade. Então, tipo, eu comecei a falar sobre os meus medos, a minha insegurança, o meu medo de me sentir rejeitada por ela, porque nos 2 processos cirúrgicos anteriores ela saiu muito alterada do centro cirúrgico, e na última vez ela ficou, tipo, negando o peito, ela não queria falar comigo, ela ficava, tipo, virando a cara, e eu interpretei como rejeição contra mim, um pouco também, porque hoje eu entendo que talvez até tenha sido mais uma interpretação do que o que rolou de fato, porque depois de estudar muito eu entendi que o processo cirúrgico mesmo, a anestesia, traz muitos comportamentos de desconforto, né? A criança tá desconfortável, então ela fica meio tipo, como assim, né? E então ela ficou muito incomodada e eu fiquei, tava morrendo de medo dela ficar pé da vida comigo, né? No final, a intervenção acabou sendo outra, a médica não avisou e foi meio super esquisito o que aconteceu, porque ela só avisou 2 dias antes que a Nara ia tirar um dente da mandíbula, que a distração só vai acontecer daqui a 3 ou 6 meses. Mas mesmo assim, eu me preparei tanto e que eu percebi isso, assim, que o fato de eu ter feito essa vivência de, durante algumas noites, conversar com ela de madrugada, não só ajudou ela a se sentir super segura, eu vi ela super tranquila, super confiante. O processo foi bem mais light do que a gente imaginava, não só porque a intervenção foi mais light, mas porque eu estava num lugar de confiança que eu não me reconhecia. Não tinha nada a ver com a Maíra de um ano atrás, que operou a Nara da adenoide e da amígdala, também por conta da apneia, e que ficou devastada quando a Nara ficou, tipo, super abalada e me rejeitando, entendeu? Tipo, foi outro processo, assim. Então, foi muito legal, assim, de ter sentido isso, assim, do quanto serviu pra mim e não só pra ela, né? Que é muito lindo isso e é maravilhoso essa possibilidade da gente poder fazer isso criar esse vínculo com a criança e sentir o quanto isso aproximou também a gente, né? Acho que ela acabou de chegar, ela tá lá fora. Tô ouvindo ela, que bonitinha. Você tá me ouvindo? Você deu uma pausada. Vocês estão vendo a Clarissa? Tem gente perguntando se dá pra... voltou, Má, tinha parado também pra mim. Ah, é? Eu voltei. Todo mundo ouviu ou parou só pra Clarissa ou pra mim também? Ou pra vocês também? Finalzinho da sua fala que ficou meio robotizado, assim, sabe? Lento e cortava umas palavras. Sei. Mas eu acho que deu pra entender. Foi só o finalzinho. Entendi. Ixi. Tem gente perguntando se dá pra usar com desmame. Sim, que dá pra usar com desmame. Enfim. Não sei, o seu pra mim fica toda hora fazendo assim. Quem não tá, quem tá travando? Sou eu ou a Clarissa aí? A Letícia tá falando que deu pra ouvir. Que lindo, se conectar com os nossos filhos é maravilhoso. Espera aí. Tá, aqui estão falando que tá dando pra me ouvir. A Tati tá falando que tá tudo normal. Mas vocês ouvem a Clarissa também? Tá de boa? De repente sou só eu e ela que estamos aqui sofrendo. Ai, acho que é Clarissa. Clarissa tá travando, é a Clarissa que tá travando. Tá. Bom, então vou continuar. Ah, voltei. Ah, é que ela tirou, na verdade, agora. Vamos ver se melhora. Tá, a conexão dela não tá muito boa. Ela está em Pucón, no Chile. E de vez em quando ela vai para casa de uns amigos para poder fazer a transmissão. A minha tá bom. Que bom saber, porque eu me meti no quarto porque eu sabia que ia chegar gente no meio do caminho na casa, né? Poder ficar na sala hoje. Não, eu tô ouvindo a Clarissa saiu e ela vai entrar provavelmente de novo. Deixa eu ver se ela já entrou. Porque como às vezes fica entrando e saindo, tentar colocar ela de volta. Porque ela mudou a rede de internet dela. Dá pra ouvir a Larissa tá falando. Oi. Que legal, tô com várias pessoas com quem eu conversei no inbox também, né? Tipo... Mas, enfim, foi essa experiência que eu tive, assim, que eu acho que foi muito forte, assim. E acho que principalmente, olhando, assim, dessa trajetória, desde que eu entrei no Zoom há 2 anos pra cá, o quanto eu tenho me sentido cada vez mais segura, né?
como isso reflete tanto na relação com a criança, tipo, de sentir ela muito mais preparada também. Então, assim, mesmo. E até a gente teve essa história da médica não ter contado a tempo, da gente ter se sentido super desrespeitado negligenciado, assim, ela não pensou que fosse relevante a gente saber que a intervenção dessa vez não ia ser a distração mandibular. Eu falei, você tem noção do quanto eu preparei minha filha e a mim mesma para viver esse momento, e de repente 2 dias antes eu fico sabendo que não vai ser agora, que vai ser daqui a 6 meses? Mas mesmo isso, que poderia ter me tirado, me colocado no lugar de vítima, de ficar, tipo, só no lugar de, ai, não acredito, que absurdo, que poderia ter roubado a minha energia, eu consegui resolver, aceitar e falar, meu, sabe, tipo, vamos olhar pra frente, vamos, e tudo bem. E foi incrível, assim, foi maravilhoso, assim, e hoje eu agradeço, inclusive, ter tido essa intervenção anterior, porque eu acho que para ela vai ser muito importante ter vivido, digamos, todo o roteirinho que a mamãe dela escreveu, né, tipo, falou, ó, vai ser assim, 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 assado, e na próxima vez ela sabe que vai ser uma coisa, que ela tem noção do que vai ser, né? Sim. Posso falar da coisa? Ô, Má, eu acho que tem duas perguntas principais para a gente responder. Uma dos filhos mais velhos e outra do sono REM. Assim, aí, se der, a gente Tá, acolhe, tá? perfeito. Então, assim, do sono com relação aos filhos mais velhos, é a mesma coisa, assim, eu acho que não tem muita diferença, né? Na verdade, assim, as crianças, à medida que elas vão crescendo, né? Eu vejo, por exemplo, o João, meu filho, tem 11 anos. Tem muita coisa que eu já consigo trazer, né? A partir do que eu estou percebendo, ali no dia a dia, porque eu sinto que ele tem maturidade para digerir, né? Então, eu não deixo, nem sempre eu espero esse momento, às vezes, do sono, né? Eu levo para ele diretamente e observo como que isso ressoa nele, busco também, né, o que isso ressoa em mim, mas geralmente a minha fala, como eu estava falando, é muito responsável. Jamais é apontando o dedo para ele ou responsabilizando ele ou outras pessoas. Eu falo sobre a minha. Travou de novo pra mim. Pra vocês também? Coisas que eu sinto que tem correspondência com o que eu estou comunicando e tal. Mas se é um assunto muito pesado, que você talvez não se sinta à vontade para falar para a criança, né, independente da idade dela, aí você pode usar esse espaço do sono também, inclusive com as crianças mais velhas, por que não, né? Mas para mim o caminho da Uhum. verdade da comunicação é a vida. Vocês estão me escutando? Agora voltou. É que de vez em quando faz aquela coisa de. Para e depois faz aquele bem Tá me bolado, sabe? escutando, Mar? Sim, agora sim. Agora tá melhor. Tá melhor, pode falar. Ou não. Mas pode. Tenta, tenta. Oi. Pior que eu tô gente, aqui é ótimo. Bom, então seria isso. É, E a segunda pergunta que alguém fez, qual que foi? Foi de de qual que é as o que duas que é o sono coisas aqui. REM, Ah, qual do que é o sono REM. momento, né? Tipo, como reconhecer. Vixe, tá travando. Deve ser. Como identificar o sono REM, a partir de quanto tempo do sono eu posso falar com a criança. É legal falar um pouco disso, né? E até ver até que ponto é necessário a gente estar tão específica nesses detalhezinhos, né? Você tá me ouvindo? Ai, gente. Essas coisas de. Pronto, agora acho que voltou. Tem que ter um pouquinho de paciência. Vamos lá. O universo ajuda o universo. E aí, você tá me ouvindo, Flor? A Clarissa tá esperando lá. Eu tô te vendo. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Não? Será que vai ter que sair e voltar de novo? Jesus. Será que você pode trocar? Vocês estão ouvindo as duas? Que a Clarissa, pra mim, não tá falando, ela tá só olhando pra lá e pra cá. Tá travando o áudio dela, o vídeo dela também. Agora sim.
A Isabela tá falando, a questão do sono REM, principalmente nos bebês que não dormem a noite toda. O que será que tá acontecendo com a Clarissa? Que ela não Eu fala. voltei? Acho que eu voltei Voltou. agora. Ah, então tá. Estão me ouvindo? Então tá. Sim, Tá. estamos ouvindo. Aí a questão do sono REM, né? Hum, Horrível. Também não tô. Tá me ouvindo ou não? Eu vejo que você vai pausando para mim. Mas será que você me ouve ou não? Eu te ouço, mas de vez em quando Eu sei para. língua de sinais. De vez em quando para. E olha, eu já tentei no 4G e na Wi-Fi Ai, daqui. E eu tô na cidade, não tem onde ter. tá. É. Aham. Tá. E agora? Que facciamo? Ai, Deus. Vai, volta, volta com a internet, pelo amor de Deus, volta. E eu tô com a internet boa aqui, e parece que não é a minha, né? Clarissa mande um áudio zap e continua dá um play, né? Vamos fazer aqui um bem bolado. O cuidado que a gente tem que ter é que sempre que a gente conversa, a gente manda uns podcasts de uma para outra, daqueles áudios de 7 minutos, sabe? Vocês sabem bem como é isso, né? Não, ela saiu provavelmente para tentar outra internet. Vamos ver se ela volta. Ui, ela acabou de desaparecer aqui da minha lista. E eu vou convidar ela de novo. Vamos ter que ter paciência, gente. Quando você fizer. Vamos ver se ela entrou. Ainda não. Peraí. Ela tem que entrar e tem que. Aqui, agora sim. Voltou. Vamos ver, hein, gente. Bota uma fé aí. Bota uma fé, que essas coisas são chatas. Aí, vamos Vou. lá. Já, então a questão do sono REM, é, eu sinto, o sono REM é um momento assim, gente, né? Uma coisa, você buscar na internet, você vai ver como identificar esse momento do sono REM, assim, né? Mas é um momento do sono que a criança tá ali profundamente relaxada, né? E que você percebe, REM, a sigla REM significa Rapid Eye Movement. Então, você percebe que mesmo com os olhinhos fechados, a pupila, é pupila que chama? O glóbulo do olho, né? Ele fica mexendo aqui, sabe? Você percebe um movimento ocular, assim, às vezes dá uns estirões, assim, no corpo, enfim. Mas é um momento que, segundo a doutora Eleanor Luzes, né, que é uma pessoa que também fala sobre essa comunicação, essa potência dessa comunicação com a criança, né, até mesmo de curar algumas questões, ela fala que é um momento que é como se a criança ela tivesse assim num relaxamento e é como se a gente estivesse conversando com a alma daquele ser, sabe? É como se essa conversa ela atuasse num outro nível, assim, que independente da idade, da maturidade, por isso que é muito seguro a gente falar com aquele ser ali naquele momento, porque ele está totalmente ali aberto, assim, né? E para mim, de verdade, assim, eu não fico muito presa a isso. Ah, tá no sono REM, não tá. Como eu estava falando aqui desde o início, para mim a grande questão é o processo de tomada de consciência, né? É como Uhum. se aquela comunicação, exatamente o que a Paula falou, ela vai direto, ela atua direto ali no inconsciente daquela criança, né? Mas, para mim, esse momento do sono, hoje, eu percebo que é indiferente. A grande questão é o processo de tomada de consciência da mãe, assim, do que está acontecendo ali, de como que aquilo que a criança está trazendo, de alguma maneira, corresponde a algo que a gente, né, que está acontecendo ali no nosso mundo interno, mais do que quando eu vou falar, como eu vou falar. E aí o processo da fala é óbvio, como a Má falou, e a gente está falando nisso também, é algo que me ajuda a elaborar e organizar. O Alexandre, no podcast que a gente gravou hoje, deixou isso muito claro, né? Assim, essa potência da voz de conseguir dar nome e organizar aquilo que está pulsando aqui É, dentro.
Eu percebo assim que muitas vezes as mães perguntam, ah, mas o que que eu vou falar com a criança? O que que eu tenho que falar, né? Tipo, ah, ela tá vivendo desmame, ela tá vivendo não sei o quê. E é muito assim, tipo, eu falo até, põe a mão aqui no peito, né? Tipo, que é um jeito de você meio que entrar em contato mesmo com a tua alma, né? Com o teu coração. Então fala desde o seu coração e permite que a coisa venha. Não fica tão preocupada com exatamente o que tem que fazer, qual que é o passo a passo que eu tenho que seguir, porque isso torna a coisa muito mecânica e artificial. Aí não dá. E o negócio, que é como lá atrás a gente foi tão podado, a gente foi tão calado, né? A nossa voz ali como criança, né? Ela foi tão que a gente fica ainda querendo buscar um referencial externo, alguém que me fala o que eu tenho que falar, como que eu vou falar, e não é uma questão de manual, né, Má? É uma Uhum. questão muito mais de se permitir. É como se você fosse lá e falasse para sua criança, agora você pode falar. Agora eu estou aqui te escutando. Nosso filho também está escutando, né? Se eu estou falando para criança. É, Tem gente para criança interior. interessada no que você tem a dizer. Então é um trabalho. Sim, de reencontro mesmo com essa criança, né? Ai, tá dando umas travadas de novo. Pra mim deu problema de novo na conexão, tá travando, tá travando um pouquinho. Eu posso supor o que você falou. É só tentar outra internet aqui. A Fabiana falando só de ouvir me arrepia. É arrepiante mesmo, porque realmente é muito, muito, muito poderoso, é muito bonito o processo. Eu tenho ficado cada vez mais emocionada. A situação que eu coloquei lá no post de ontem, quem quiser visitar, porque tem muito seguidor que chega também que ainda não leu essa história, tem a ver com a época que minha mãe, na verdade, quando a Nara tinha 1 ano e meio quase, chega perto da data do falecimento da minha mãe e do nascimento da minha mãe, né? Então eu fico muito mexida nessa época. E aí, né, quando ela tava com 1 ano e meio, ela começou a despertar muito à noite para pedir peito. E foi uma coisa que eu acho interessante a gente ficar pensando, porque às vezes a gente fica com essa história assim, a Clarice está falando que é para convidar vocês para o Zoom Zoom. Já vou falar do Zoom Zoom daqui a pouco, porque a gente ainda tem mais uns minutinhos. Mas vou contar essa história da Nara rapidinho, caso ela não consiga voltar. Ela está aqui de novo, vou adicionar, vamos ver se ela entra com coisa. Que a Nara começou a pedir muito peito à noite, e às vezes a gente fica apoiada nessas ideias. Vamos ver, e agora? Será que tá a carinha dela, tipo, poxa, não consigo falar? Mas pode seguir aí, tô te escutando. Tô tentando resumir a história da Nara, porque eu publiquei ela ontem no post, e não é todo mundo que conhece, enfim. E às vezes a gente fica muito tipo, com essas ideias de, deve ser pico de desenvolvimento, deve ser porque o dente está nascendo, e a gente se distrai um pouco, né? A gente acaba perdendo a possibilidade de olhar um pouco, de uma forma um pouco mais ampla, e falar, nossa, será que tem alguma coisa comigo também que pode estar refletindo no comportamento da criança, né? E o fato dela estar, de repente, pedindo muito peito de madrugada, muito diferente do que ela costumava fazer naquela época, me chamou a atenção. E aí, na época, eu fazia trabalho de biografia humana com uma terapeuta aqui da Espanha, que é argentina, que fazia formação com a Laura Gutmann, e ela veio com essa questão, tipo, como é que você tá? Como é que tá a sua relação com o teu marido? Né? Tipo, se a Nara tá com esse sono tão alterado, será que tem alguma coisa tua? Como é que tá o seu emocional? E aí eu falei, nossa, peraí. E eu que tenho esse jeito meio, tipo, tudo bem, a vida pode seguir em frente mesmo que eu esteja assim, que eu esteja assado, dificuldade de entrar em contato com as coisas. Foi também a oportunidade que eu tive de perceber que eu estava no momento meio abalada com a questão da saudade da minha mãe, pelas datas, né? E de entender que a minha filha estava acordando não para pedir o peito para mim, porque ela precisava de mais presença, mas sim porque eu estava abalada e ela estava, de certa forma, querendo me oferecer colo. Entendeu? Então aquilo foi, tipo, caiu uma ficha, assim, gigante. Eu falei, gente, eu preciso reassumir o meu lugar nessa situação, né? De quem cuida de quem, para começar, que é super preocupante isso, porque às vezes a gente, sem querer, transfere para a criança essa preocupação, né? Ela percebe que o ambiente está meio assim, de abalado, e ela quer cuidar do adulto, né? E é muito duro inverter esse papel. É muito peso para a criança assumir esse papel, né? Não dá para a gente fazer isso, é muito preocupante. Então, tipo, na hora que eu percebi que aquela questão era minha, que eu não estava conseguindo nem elaborar comigo mesma,
eu comecei a conversar com ela durante o sono, que foi a sugestão da terapeuta Naivoca também, e falei pra ela, essa tristeza é minha, meu amor. É minha. E deixa que a mamãe vai cuidar de si. Eu vou cuidar de mim e eu tenho que cuidar de você. Você não precisa cuidar de mim. Obrigada por estar me finalizando e por estar fazendo eu me dar conta de que eu tenho que cuidar disso em mim. Porque eu não tava, tipo, usando esse espaço, buscando que eu vou dar espaço pra ela. E aí a Clarissa caiu de novo. Então, às vezes, assim, a gente até entende com essa experiência que a gente tá se descuidando mesmo, né? Que a gente não tá sabendo lidar com as próprias emoções e dando esse espaço, porque a gente não teve essa forma de ser criada, né? A gente não foi educado de uma forma onde acolheram as nossas emoções. E aí acho que o Zum Zum, ele traz essa... A Tati pode falar um pouco disso, né? Ele traz esse aprendizado, né? De como que a gente vai reaprender a dar espaço para as emoções, mesmo essas que são desconfortáveis, porque todo sentimento é válido, e às vezes a gente é tomado por uma raiva, tomado por um medo, e a gente começa a se julgar, a se rejeitar, a se sentir mal, tipo, eu não deveria estar sentindo isso, eu não deveria estar triste com essa questão. Do tipo, como é que eu vou estar triste que eu desmamei minha filha depois de 3 anos e tanto, se eu fiz tudo do jeito que deveria ser, entendeu? Porque foi um outro momento que eu também usei o sono REM para poder falar com ela durante o sono, para poder ajudar ela a viver processos de medos que ela começou a viver depois que ela desmamou, né? Como estava tudo feito de acordo com a cartilha do que é ideal, né? Tipo, o desmame foi natural, né? Nananã, eu achava que eu estava ok com a situação. Mas, de repente, minha filha começou a ficar medrosa com um monte de coisa. Eu falei, nossa, por que a Nara tá com medo, né? Tipo, e aí, quando eu fui olhar pra mim, eu tava morrendo de medo. Como é que vai ser o processo cirúrgico da Nara sem o peito para apoiá-la? Entendeu? Como é que vai ser o meu vínculo com a minha filha, agora que a gente não tem mais o peito, se eu tenho tanta insegurança em relação à conexão que eu tô sentindo com ela, e de certa forma, dar o peito para ela num momento super de conexão. Será que a gente vai conseguir resgatar isso? E aí eu comecei a olhar sem me julgar, né? Tipo, é super importante esse momento de não julgar o que tá vindo à tona, mas é um exercício, né? Porque a gente tende a fazer essa cobrança, tipo, eu não deveria sentir isso. E aí é super curativo, né? Da gente dar esse espaço e falar, putz, realmente, eu tô com medo. E talvez ela esteja expressando o meu medo. Eu tô triste, talvez ela esteja querendo me dar colo. Entendeu? E vamos reorganizar isso e liberar as crianças. Quantas horas do sono para eu posso conversar com meu filho? Não tem um tempo, né? Tipo, se você for olhar o que eles falam, no começo eu fazia isso, né? Isso que a Clarissa falou. Eu ia lá e ficava esperando 50 minutos depois do sono dela, deitava e falava, eles falam que duram mais ou menos uns 10, 20 minutos, 15 minutos, mais ou menos. Então eu falar esse tempo, eu vou parar depois. Depois começou a ser uma coisa mais natural. Eu durmo com a Nara, né? Tipo, então, tipo, eu ponho ela pra dormir, e aí mais tarde eu vou pra cama. Eu não fico olhando se o sono dela tá. Se o olho dela tá mexendo ou não tá mexendo. Se eu sinto necessidade de trocar alguma ideia com ela para elaborar alguma questão, eu faço isso. E aí, só dou uma olhada para ver se ela não tá com sono muito leve, para não acordar ela e também para ela não ficar escutando de verdade o que eu tô falando, né? Então eu começo a falar, tá? E é isso. Não consegui trazer a Clarissa de volta. Espero que vocês tenham desfrutado do conteúdo do que a gente trocou aqui para poder dar uma ilustração maior assim do que é a proposta de falar com as crianças. Você falou que me pediu permissão para falar. Como seria? Filha, dá licença, eu vou conversar com você sobre algumas questões que eu estou percebendo de mim. E eu acho que é interessante você saber porque eu acho que você está manifestando alguma coisa que talvez não seja sua exatamente. Você está percebendo que a mamãe está desse jeito, de alguma forma, e de certa forma você está me mostrando coisas que eu não estou percebendo, e você está me ajudando. E eu queria também te agradecer por estar fazendo isso. Mas que eu quero que você entenda que aí eu dou espaço para falar. Quero que você entenda que eu tô com medo, porque eu não sei exatamente como vai ser, por exemplo, né, a última situação, eu não sei como vai ser a sua operação, às vezes eu me vejo insegura, porque eu quero muito evitar que você sofra, e eu não sei exatamente como os médicos vão te tratar, e às vezes isso me deixa um pouco sem saber se tudo que eu tô fazendo por você vai ser suficiente para você se sentir confiante, para você estar tranquila. Eu queria muito que você também entendesse que eu preciso fazer isso, eu sei que você escolheu
tá vivendo essa situação, então isso de certa forma me tranquiliza, mas ainda assim eu tenho medo da forma como você vai lidar com essa questão, eu não queria que você ficasse brava com a mamãe porque a mamãe teve que optar por fazer essa operação em você, sei lá, não queria que você ficasse chateada comigo ou com o papai, porque a gente teve que levar você para o hospital, sabe? Eu vou falando de coisas que vão surgindo, né? Ah, tem alguém que se mudou para Madrid, que legal, a Juliana. Vamos ver se a gente arma alguma coisa por aqui. Eu, você e a Dani Guzmão. E é meio por aí, gente. Eu só queria deixar esses 5 últimos minutos, não sei quantos minutos a gente tem, talvez 2, para reforçar vocês que a Clarissa está com esse workshop gratuito e os vídeos vão ficar até domingo. Quem quiser acompanhar os vídeos dela, o terceiro vídeo, inclusive, que foi lançado ontem, fala também do poder da comunicação entre as mães e os filhos. E é super interessante acompanhar os 3 vídeos para vocês entenderem um pouco a proposta do Zoom Zoom, tá? O link para inscrição, tá? Eu quero assistir toda a live depois. A live vai ficar 24 horas no ar, tá bom? Depois eu vou jogar ela pro IGTV também. O link para inscrição do workshop da Clarissa tá no meu perfil. É só vocês entrarem lá no perfil do Canto Maternar e clicarem em linktree/Canto Maternar. E lá tem um botãozinho para vocês fazerem a inscrição gratuita nesse workshop dela, tá? E aí o workshop, o que ele vai te dar de interessante? Ele vai falar de nutrição emocional, de como que a gente faz para poder entrar em contato com as próprias emoções, você, mãe, entendeu? Porque não tem como educar os filhos com essa forma, com essa presença, com essa conexão, se a gente não faz esse trabalho também interno, entendeu? Então é muito lindo a proposta que a Clarissa traz desse processo de autoeducação constante, né? Da gente poder se observar e reaprender a organizar as nossas emoções, a dar espaço para elas, a entrar em contato com a nossa criança interior, como que eu vou maternar essa criança interior. Então ele vai, pelos vídeos do workshop gratuito, você vai entender se tem a ver com você, se tem a ver com o seu momento, viver o processo do programa do Zoom, por exemplo, que é uma das ferramentas, uma das trajetórias que eu fiz, por exemplo, para estar nesse lugar hoje, tipo, muito tranquila, falando para vocês, meu, que maravilhoso que é quando a gente se abre para essa proposta de se observar e de olhar a maternidade como uma oportunidade de crescimento pessoal também. Essa cutucada que os filhos dão, essa cutucada que a gente recebe no puerpério, né, esse turbilhão de emoções. A gente fez essa gravação com o Alexandre Coimbra hoje, foi super legal, onde a gente falou sobre o puerpério, sobre tudo isso assim, que a maternidade traz e ter filhos traz nessa transformação que é provocada, que às vezes faz a gente ir para um grau de profundidade, de conhecimento e de contato com a nossa verdade, a nossa essência, que nenhuma outra crise na vida, porque as crises acabam trazendo essa urgência, né, de tipo, eu tenho que me trabalhar para poder enfrentar tal situação, e a maternidade faz isso de uma forma muito linda. Só que muitas vezes a gente se protege, a gente tenta desviar, a gente fica com medo de entrar em contato com aquela questão, só que aquela questão tá lá, entendeu? E ela, às vezes, no inconsciente, ela tá regindo tua vida, ela tá lá, tipo, movendo, tá fazendo você reagir de forma automática com a criança do jeito que você não quer. Por quê? Porque tem uma criança interior que tá lá com algumas feridas. E ela não tá se sentindo bem, ela não tá tendo esse espaço. Então, no programa do Zoom Zoom, você vai aprender a reconhecer, a criar esse espaço, né? Tem algumas meninas aqui que estão assistindo a live que participaram do Zoom Zoom e podem falar, falaram algumas delas aqui, né? Quem quiser, quem perdeu o começo da live e quiser assistir, eu vou colocar ela 24 horas no ar e vou também deixar no IGTV, tá? E depois eu vou colocar lá no meu YouTube para espalhar a informação. Se você curtiu a live, dá um print screen na tua tela, compartilha no seu feed de notícias, no seu stories, desculpa. Compartilha no stories, dá uma tagzinha lá no Canto Maternar, de repente eu coloco você também lá no meu stories para poder gerar um movimento, porque aí as pessoas veem que tem mais gente te indicando. Porque essas mensagens, gente, elas chegam, para mim elas chegam muito assim, na hora que tem que chegar, para a pessoa que tem que chegar. Sabe aquela coisa do livro que chega você fala, nossa, parece que esse livro era para mim, né? Então é muito legal quando a gente promove também esse espaço. Eu fico sempre maravilhada quando chega um comentário na página da pessoa falando, não, eu li na tua página isso, na hora que eu precisava ler, aí eu apliquei com meu filho, e aí funcionou. E aí eu falo, cara, essa mãe que fez isso, e que sentiu a transformação, ela contou isso para outra mãe, que contou para outra mãe, e que decidiu, será que eu posso fazer também com meu filho? E viu o resultado. Então, tipo, é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho revolucionário. A gente estava falando isso no podcast de hoje, o Alexandre falou isso, né? O trabalho que a gente está fazendo é revolucionário. Então, tipo, contribuam com essa coisa de repassar, entendeu? Se você sentiu que a live fez sentido, que trouxe
né, essa percepção para você. Recomendo para todas as mães do planeta. Fez toda a diferença no meu modo de maternar. O Zum Zum, é a Luciana que tá falando, deve ser. Tá bom? Gente, tá fechando a live, tem 15 segundos. Eu vou fechar ela antes, porque se ela ficar com mais de uma hora, eu não consigo jogar no IGTV sem muita dor de cabeça. Beijo para vocês. Obrigada pela participação. Tchau.